Todo mundo já sabe que Bridgerton é um dos maiores sucessos da Netflix, tanto que a série já tem 3 temporadas garantidas e agora fomos presenteados com um spin-off que será focado na história de amor da rainha Charlotte e do rei George. Mas nesse vídeo a gente vai conhecer um pouquinho da história real da rainha Charlotte pra gente entender como que será o rumo dessa minissérie. E também um grande segredo, será que realmente a Charlotte ela tinha descendência de uma linhagem africana? Fica comigo até o final que esse vídeo tá muito legal. Saudações a todos, eu sou a Paula Cristina, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Aqui no Onde Está o Controle eu falo muito sobre cultura preta. Eu estou muito agradecida porque todos os dias eu estou ganhando cada vez mais inscritos e isso me incentiva cada vez mais a continuar produzindo vídeos especialmente para você. Então, se você gosta de um bom conteúdo sobre filmes e séries, livros, por favor se inscreva no canal, porque assim você também estará fortalecendo o Onde Está o Controle. Esse spin-off do universo Bridgerton, ele vai ser escrito pela Shonda Rhimes e vai focar na história de amor de uma personagem que é muito importante para a série, que é a rainha Charlotte. E é muito bacana porque quando Bridgerton estreou, ela quebrou muitas barreiras, porque é uma série de época e as damas e cavaleiros da alta sociedade inglesa são interpretados tanto por atrizes e atores negros e brancos. Isso é muito pela prática, que é uma prática que ainda é usada timidamente, que é o Colorblind Cast, que numa tradução seria a escolha de um elenco às cegas, onde a escalação desse elenco, o foco principal não seria o período que está se passando numa série ou num filme, mas sim a escolha dos atores. Então, como a gente vê em Bridgerton, né? Toda aquela galera preta circulando de igual para igual numa sociedade que, na verdade, já existia a escravidão. Porque geralmente você pega um ator ou uma atriz preta e coloca numa série de épocas, são sempre os mesmos papéis, como escravizados ou então como serviçal. Então, para a gente entender um pouco como que vai ser o rumo desse spin-off focado na Charlotte, vamos de início, né, para a história do George, que é quando ele se tornou rei. O vô dele já estava muito doente, que é o George II, e o vô dele falecendo, né, automaticamente ele seria o novo rei da Grã-Bretanha e da Irlanda. Só que o George ele era solteiro e naquela época ele estava perdidamente apaixonado por uma moça chamada Sarah Lennox. Só que logo a galera do palácio, o conselheiro real e também a mãe dele, que era uma mulher muito casca-grossa, muito controladora, já disse logo de cara que era para ele desistir da Sarah, que ele não poderia se casar com ela. E aí eles começaram a procurar em vários reinos, né, fazendo uma pesquisa, qual que seria a princesa ideal para se casar com ele. E aí chegaram no nome da Charlotte, que era uma princesa alemã, fizeram a proposta, eles aceitaram e rapidamente ela teve que ir para a Inglaterra para que esse casamento fosse feito. Então, depois de 6 horas que ela pisa na Inglaterra pela primeira vez, ela se casa com o George. E aí eles são coroados. Charlotte, com apenas 17 anos, ela vira a rainha da Grã-Bretanha e da Irlanda. E para quem pensa que a vida dela seria um mar de rosas dentro do palácio, tá muito enganado, porque como eu disse, a mãe do George, que era a Duquesa Augusta, ela era uma mulher muito controladora, então ela controlava tudo que o filho dela fazia e não seria diferente com a nova nora. E um grande empecilho para Charlotte era que ela não falava nada de inglês. Ela começou a isolar a Charlotte e todos os passos dela dentro do palácio era controlado. Ela não podia conversar com muitas pessoas da corte. Mas tudo muda quando ela fica grávida e aí nasce o primeiro filho dela, o George IV, que seria no trono sucessor do seu pai. E desse casamento arranjado, tanto o George
quanto a Charlotte, eles não se gostavam, né? Eles não se conheciam, eles eram dois completos estranhos. Mas sim, o que era improvável aconteceu. Os dois se apaixonaram loucamente e desse casamento nasceram 15 filhos. E é muito engraçado que em Bridgerton os filhos dela não aparecem, né? Até o próprio George, a gente tá na segunda temporada, eu acho que ele apareceu umas 3 vezes só. Ele já tá numa fase muito crítica da loucura, porque ele era doente, foi cada vez ficando pior, tanto fisicamente quanto mentalmente. E é muito engraçado que não se mostrou ainda nenhum filho dela, mas ela já citou algumas vezes que ela tem 15 filhos. E provavelmente nesse spin-off a gente vai ver não somente a história de amor dos dois, mas também toda essa linhagem real. A Charlotte, ela era uma mulher que gostava muito das artes, ela tinha um amor muito grande por botânica. O Mozart, quando tinha 9 anos de idade, ele compôs um soneto em homenagem à rainha. E outra coisa muito interessante é que ela achava que as mulheres precisavam estudar, que tinha que se investir muito mais na educação das meninas. Tanto que suas filhas tiveram uma educação fora do comum. E naquela época as mulheres eram apenas educadas para ter um bom casamento. Outra coisa muito legal é que o George, ele não queria que as suas filhas casassem obrigado. Então as meninas, elas não tinham essa obrigação de casar com um príncipe para ter esses acordos entre os reinos, né? Porque ele achava que o casamento forçado para suas filhas seria totalmente traumatizante. Como eu disse, ele fica doente. Em Bridgerton também nessa época, retrata a época que o rei tá com uma doença que está se agravando, né? Isso realmente aconteceu. E aí quando o rei George ele fica doente, quem assume o trono é o seu filho. E a Charlotte, ela vira tutor do rei. Na série a gente vê isso, né? Que ela sofre muito com a doença do seu marido. Só que quando a série estreou, muita gente estranhou, né, virou os olhinhos, porque colocaram uma atriz negra para interpretar a Rainha Charlotte. É a maravilhosa Golda Rochervaldo, que faz uma Rainha Charlotte muito icônica. E aí muita gente falou, puxa vida, essa galera já tá usando a liberdade de criação, a liberdade poética demais. Só que isso não foi por acaso, porque desde a década de 60 já vinham historiadores estudando toda a árvore genealógica da Rainha Charlotte e sim descobriram que ela era descendente de uma linhagem africana portuguesa. Em 96 foi a primeira vez, né, que um historiador publicou falando sobre isso, que foi o Mário Valdes e Pouco. E aí o Mário ele fez várias pesquisas e a rainha teria descendência direta Margarita de Castro e Souza, que ela era de um ramo negro da Casa Real Portuguesa. Existem documentos históricos, né, que comprovam essa tese. Os caras não pegaram e falavam assim, ah, vamos falar que ela era preta. Não, nada disso. Foi tudo muito estudado. Claro que existe uma galera que diz que isso é bobagem, mas vamos saber por que os historiadores começaram a desconfiar disso. Naquela época, a família real, eles sempre pousaram aqueles quadros, que é como se fosse hoje o nosso celular, que a gente vai tirar selfie, mas não tinha essa tecnologia. Então, para se registrar, eles chamavam os melhores pintores para pintar o quadro da rainha, do rei e dos príncipes. É como se fosse um Photoshop, né? Eles tiravam o que eles achavam que não era legal, né, para pintar um quadro que fosse perfeito. E durante muito tempo a rainha ela foi pintada de uma forma. Se você pega os quadros da rainha Charlotte, você vê que às vezes parece que são duas pessoas totalmente diferentes. Foi quando um pintor, que ele era muito fodão na época, além dele ser abolicionista, era o Alan Hansen. O cara começou a pintar a Charlotte de uma forma totalmente diferente. Como se ele dissesse assim, cara,
Vocês não estão olhando para essa mulher, vocês não estão vendo. O nariz dela não é assim que se pinta, vocês não estão vendo. A boca dela é diferente. O cabelo dela cacheado, quase que crespo, né? Tô exagerando, não era crespo o cabelo da mulher, mas tudo bem. Mas ele começou a fazer quadros dela de uma forma que destacava muito mais os seus traços étnicos. E também tem um relato de um médico que vivia circulando ali pela corte e uma vez ele descreveu que a rainha, abre aspas, ela era dona de uma face mulata. E também dentro da própria corte existiam alguns comentários que na época eu não sei se eles achavam que eram racistas, mas hoje sim, são comentários totalmente racistas. Eles falavam que ela tinha uma boca grossa, um nariz alargado, né, uma pele mais escura e o cabelo cacheado demais. Então, eram comentários que já circulavam na corte. Claro que a gente está falando aqui de uma mulher negra, né, porque dizem que ela tinha essa ramificação preta que vinha da família dela, mas eram de 15 gerações para trás. E ela era uma mulher negra, só que uma mulher negra de pele clara. Com todo esse material tão rico da vida da rainha Charlotte, com certeza a Shonda Rhimes, ela olhou e falou, cara, tem muita coisa que dá pra gente fazer o spin-off. E além do mais, né, ela é uma personagem que os fãs gostam dela. E na série é muito focado na família Bridgerton. Então agora a gente vai ter a chance de conhecer o passado da rainha Charlotte, e é muito legal porque eles já estão escalando atores, atrizes para fazer o spin-off, e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, porque cada vez que você deixa o seu like num vídeo e deixa o seu comentário, o YouTube sobe ele na plataforma e muitas outras pessoas também vão ter a oportunidade de assistir. Obrigada por ficar comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.